Olá, meus pequerruchos, aqui é a professora Fernanda, estou trazendo para vocês mais uma videoaula de ciências para que a gente continue aumentando os nossos conhecimentos nesse período de pandemia. O assunto de hoje são as radiações eletromagnéticas. A gente vai dar continuidade às radiações eletromagnéticas, visto que a gente já aprendeu uma dessas radiações, que é a luz visível, que permite com que a gente enxergue. Hoje, vou abordar um pouquinho mais dos outros tipos de radiação. Mas antes, a gente precisa relembrar o espectro eletromagnético. O que é esse espectro eletromagnético? É o conjunto de todas as frequências da radiação eletromagnética. Ela apresenta 7 tipos de radiação que interagem de formas diferentes com a matéria. Está presente no nosso cotidiano e em várias aplicações tecnológicas. Aí nós temos aqui o exemplo das ondas de rádio, das micro-ondas, radiação infravermelha, a luz visível, a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama. Esse espectro eletromagnético divide-se em 7 intervalos de frequências de ondas eletromagnéticas. Reparem que essa radiação ela se propaga em forma de ondas e produzem efeitos diferentes dependendo da matéria em que ela interage. Essas ondas eletromagnéticas, na verdade, são fenômenos oscilatórios que transportam energia e não necessitam de um meio físico para propagar-se. Só um detalhe, existem 2 tipos de ondas. As ondas mecânicas, que precisam da matéria para se propagar, e as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas não precisam de matéria para se propagar. Ou seja, mesmo no vácuo, essas ondas conseguem se propagar. Seus tipos são classificados de acordo com seu intervalo de frequência, segundo o espectro eletromagnético aqui da imagem. Nós temos diferentes tipos de ondas, diferentes frequências de ondas e diferentes comprimentos de ondas, que a gente já vai entender mais um pouquinho. A gente precisa entender também que as ondas eletromagnéticas, elas possuem algumas características. Uma delas é que elas não precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, mesmo no vácuo, essas radiações elas conseguem ser propagadas. Lembrando que o vácuo é a ausência total de matéria. Uma outra característica é que essas ondas elas são transversais e as direções em que elas se propagam são perpendiculares à direção do estímulo de luz. Lembra que eu falei para vocês que a luz ela caminhava em linha reta? Então, além de caminhar em linha reta, elas formam ângulos retos também na sua propagação. Uma outra característica é que elas se propagam em 3 direções. Elas se espalham e se propagam em todas as direções, formando uma propagação tridimensional. Além disso, as radiações podem sofrer diversos tipos de fenômenos, como a reflexão. Lembrando, eu tenho aqui uma matéria. Quando essa radiação ela atinge essa matéria, ela pode ser refletida. Um outro fenômeno é a refração, quando essa radiação ela perde velocidade e direção quando ela passa de um meio material a outro. A radiação também pode ser absorvida, que é quando, após incidir nas partículas, é absorvida por elas. Essa energia interna das partículas, ela aumenta. Geralmente é transformada em energia térmica. Outra característica é a difração. O que é isso? É a capacidade das ondas de desviar ou contornar os obstáculos que encontram durante sua propagação. Digamos que essa onda ela encontre um obstáculo e ela precise passar por um orifício bem pequeno. A partir dessa passagem, ela consegue novamente
se espalhar. Ela sofre difração. Para a gente conseguir entender difração, dispersão e espalhamento, a gente tem que relembrar um pouquinho daquele fenômeno magnífico que é o arco-íris. Porque ao apreciar a beleza dele, a gente está vendo efeitos combinados dessa dispersão, refração e reflexão. Mais uma característica das radiações é que a velocidade de propagação depende exclusivamente do meio em que elas se propagam, uma vez que cada meio apresenta um determinado índice de refração. De acordo com a matéria em que aquela energia, que aquela radiação está sendo propagada, a velocidade será diferente. Lembrando que no vácuo, essa velocidade vai ser sempre maior. Como eu falei para vocês, a radiação eletromagnética é uma forma de oscilação, é uma forma de onda. E como qualquer onda, ela apresenta algumas características importantes. A primeira delas é a sua amplitude, que corresponde à altura da onda, a altura que ela possui, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a sua crista. Cristas são esses pontos superiores aqui. Então, a amplitude é a altura que essa onda possui. Já a velocidade depende do índice de refração em que a onda eletromagnética propaga-se. Lembra que eu falei que dependendo da matéria a velocidade varia? No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas propagam-se na mesma velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A frequência de onda é a intensidade, é a medida de oscilação que o campo elétrico realiza a cada segundo. Digamos que aqui eu tenho a distância de 1 segundo. Aqui também. Reparem que nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma quantidade maior de ondas. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho uma quantidade menor de ondas. Essa quantidade de ondas em um segundo vai me dizer a frequência daquela determinada onda. Essa daqui de baixo é de baixa frequência e a de cima é de alta frequência. Isso significa que nas ondas de baixa frequência, esse comprimento de onda é maior. O que é esse comprimento de onda? Ele equivale à distância entre as duas cristas. Eu falei para vocês que as cristas eram esses pontos superiores da onda. O comprimento de onda vai ser a distância entre uma crista e outra. Repare, na verdade, ondas com baixa frequência possuem um comprimento de onda bem maior que as ondas de alta frequência. Aqui, por exemplo, nessa onda aqui, a distância entre uma crista e outra é maior do que nessa onda de alta frequência. Reparem que o espaço entre essas cristas são bem menores. Isso significa que essas cristas são mais frequentes. Então, neste caso aqui, nós temos um comprimento de onda menor. E neste segundo caso, nós temos um comprimento de onda maior. Isso é importante porque é o comprimento das ondas e a frequência dessas ondas que vai determinar o tipo de radiação. As radiações com menores frequências... As radiações com menores frequências terão o quê? Comprimento de onda maior. E as radiações com maiores frequências terão comprimento de onda menor. As radiações com menores frequências são radiações não ionizantes. E as radiações de alta frequência são radiações ionizantes. O que são essas radiações ionizantes?
é uma forma de radiação que carrega uma energia suficiente para conseguir arrancar elétrons que se encontram ligados a átomos e moléculas. Lembrando que a matéria ela é formada por moléculas e essas moléculas elas são formadas por átomos. Esses átomos são constituídos no seu núcleo de prótons e nêutrons e circulando na eletrosfera tem os elétrons. Essa energia ionizante ela possui uma capacidade de arrancar esses elétrons. Por isso que ela deve ser cuidadosamente empregada. Agora vamos ver no nosso cotidiano esses diferentes tipos de energia. Em que elas são aplicadas, como elas são utilizadas. Lembrando que vamos começar pela radiação não ionizante. A primeira delas e comum são as ondas de rádio. Na verdade, o sinal de televisão, o sinal de GPS, o sinal do celular, o sinal dos rádios que a gente recebe das estações, das emissoras de rádio, se propagam por meio dessas ondas de rádio, onde uma antena transmite essa onda que é refletida na ionosfera e chega até os nossos aparelhos, seja ele de TV, isso aqui é uma televisão da época de antigamente, do aparelho de GPS, o rádio, propriamente dito, e os aparelhos celulares. Hoje em dia, a gente consegue observar no smartphone todas essas tecnologias. Rádio, GPS, alguns apresentam até televisão também. E isso tudo só é possível porque ele é capaz de captar as ondas de rádio. Nosso próximo exemplo de energia, de radiação eletromagnética, são as micro-ondas. Acredito que todo mundo já tenha utilizado, pelo menos uma vez na vida, esse tipo de radiação, que são as micro-ondas. São utilizados em fornos para aquecerem alimentos. Esse aquecimento acontece graças à ressonância entre as moléculas de água e as micro-ondas. Os alimentos que são aquecidos nos micro-ondas precisam ter uma quantidade mínima de água para que ele consiga se aquecer, porque as micro-ondas, elas interagem com as moléculas de água e, consequentemente, ela aquece o alimento. Ainda, no grupo da radiação não ionizante, nós temos a radiação infravermelha. Por que infravermelha? Porque ela está abaixo da luz vermelha que a gente consegue enxergar. Ela está numa frequência logo abaixo da luz vermelha que a gente consegue captar da luz visível. É possível utilizar a radiação infravermelha em câmeras de segurança que captam imagens noturnas. A gente não consegue observar essa luz infravermelha, essa radiação infravermelha, desculpa. A gente só consegue através de equipamentos. Um dos exemplos desses equipamentos são as câmeras de segurança, que conseguem capturar, através dessa radiação infravermelha, a energia térmica sendo irradiada pelos corpos e objetos. Por isso que a gente não vê nitidamente a imagem aqui do pássaro e a imagem do corpo humano. Apenas diferentes cores, pois essas tonalidades de cores, elas são emitidas graças a diferentes quantidades de energia térmica que está sendo irradiada. Ainda dentro da luz não ionizante, nós temos a luz visível, que é aquela que é capaz de sensibilizar os órgãos do nosso sistema sensorial, que é a visão, permitindo a visão. A gente enxerga porque a luz visível consegue sensibilizar os nossos olhos
esses olhos transformam essa energia luminosa em impulso nervoso, levando a informação ao cérebro, onde a imagem é formada. Essa luz estende-se pelos tons de vermelho, amarelo, verde, laranja, ciano, azul e violeta. Já iniciando o estudo da radiação ionizante, nós temos a radiação ultravioleta. Por que ela é ultravioleta? Porque ela está no espectro luminoso acima da luz violeta que a gente consegue enxergar. A radiação ultravioleta ela também não é percebida pelo olho humano. Entretanto, somos constantemente expostos a esse tipo de radiação graças à radiação solar. Por tratar-se de uma radiação ionizante, a luz ultravioleta pode causar mutações genéticas nas células da pele, levando ao surgimento de câncer de pele. E uma das estratégias que o nosso organismo usa para tentar minimizar os efeitos dessa radiação ultravioleta é a produção de melanina. Tanto que quando a gente vai para a praia, fica exposto à radiação solar, depois de um tempo a gente fica bronzeado. Por quê? Esse bronzeamento é uma reação do corpo na tentativa de te defender contra essa radiação ultravioleta. Se o corpo percebe que você está exposto a grande quantidade de radiação ultravioleta, o que ele faz? Ele passa a produzir uma quantidade maior de melanina. Melanina é o pigmento que dá cor à pele. Pessoas mais morenas possuem maior quantidade de melanina. Pessoas mais claras possuem a menor quantidade de melanina. E essa melanina ela é importantíssima, pois ajuda a gente na prevenção contra o câncer de pele. Mas, independente da quantidade de melanina na pele, uma dica importantíssima é que todas as vezes que a gente for submetido a uma exposição prolongada dos raios ultravioletas, a gente precisa utilizar filtro solar. Independente da cor da pele, do tom da pele, se é claro, se é escuro, a gente deve sempre utilizar protetor solar. E quando formos à praia, a gente deve evitar se expor naquele período onde há uma grande incidência da radiação ultravioleta, que é de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A próxima radiação ionizante que a gente vai estudar são os raios X. Eles são muito utilizados pela medicina para visualizar os órgãos, principalmente os ossos do nosso corpo, através da radiografia e da tomografia. Pode ser usado também para combater o câncer por meio da radioterapia. Por último, nós temos os raios gama, que são as ondas eletromagnéticas mais energéticas de todo o espectro eletromagnético. São altamente ionizantes e, por isso, são usados para análise de estrutura interna de sólidos, esterilização de produtos e utensílios médicos, ou seja, só são utilizados por equipamentos extremamente seguros, pois é uma radiação extremamente perigosa, possui uma capacidade ionizante elevada. Portanto, não é qualquer um que pode manipular equipamentos que emitem raios gama. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se precisar, assista novamente o vídeo. Se tiver dúvida ainda, entre em contato com a professora e continue suas pesquisas pelo livro, por internet, mas em sites seguros e de confiança. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Um grande abraço.